Você já percebeu que alguns físicos parecem ter ondas gigantes e cintura absurdamente fina, estreita, enquanto que outros parecem estátuas gregas perfeitamente proporcionais da cabeça aos pés? Muita gente acha que a diferença entre a categoria Men's Physique e a Classic Physique é só o tamanho do atleta, mas isso é um mito. A verdadeira diferença está na biomecânica do treinamento, nas alavancas corporais e na arquitetura muscular que cada categoria exige. Se você estiver treinando como um atleta de Classic Physique, mas seu objetivo for Men's Physique, você pode estar literalmente sabotando sua estética sem perceber. Hoje vamos analisar a ciência da silhueta estética, entender como clavícula, cintura, quadríceps e inserções musculares determinam qual físico você deve construir e principalmente como treinar corretamente para cada categoria. E aí, beleza? Eu sou o personal Fábio Vilas Boas. Antes de começar, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque aqui a gente fala de musculação com ciência, de verdade. E se você busca suplementos de qualidade para potencializar seus resultados e deixar a sua dieta em dia, acesse o site da Max Titânio e use meu cupom MAX10 personal Fábio para ganhar um desconto de 10%, ou melhor ainda, no site da Probiótica, utilize o cupom personal Fábio para ganhar um desconto de 15%. Os links estão nas descrições, nos comentários fixados. Agora fica comigo até o final, porque entender essa diferença pode transformar completamente o seu físico. Vamos começar falando sobre o formato em V versus estrutura em X. Quando falamos em estética no bodybuilding, existem dois arquétipos clássicos de físico. O primeiro é o formato em V, extremamente valorizado na categoria Men's Physique. E o segundo é o chamado formato em X, que é a base estrutural da Classic Physique. Mas o que isso significa na prática? Na Men's Physique, os juízes procuram um físico com ombros muito largos, cintura extremamente fina, dorsais aberta, peitoral superior bem desenvolvido. Isso cria a ilusão visual de que o tronco parece flutuar sobre a cintura, formando o famoso V-taper. Essa ilusão estética depende muito da largura da clavícula e do desenvolvimento do deltoide medial. O deltoide medial é a parte lateral do ombro responsável pela largura e o arredondamento visual do tronco. Quanto mais desenvolvido ele for, maior parece a sua estrutura óssea, mesmo que ele não seja tão grande. Já na Classic Physique, a prioridade muda completamente. Aqui o objetivo é criar o chamado X-frame. Esse formato consiste em ombros largos, cintura fina, quadríceps com grande varredura externa, panturrilhas proporcionais. Ou seja, enquanto o Men's Physique enfatiza principalmente a parte superior do corpo, a Classic Physique exige simetria total entre parte superior e inferior. Isso significa que o desenvolvimento dos quadríceps altera completamente a mecânica do treino. Quadríceps com grande varredura lateral, especialmente o vasto lateral, criam aquela aparência de pernas abertas em formato de varredura. Esse efeito visual foi eternizado por atletas clássicos como Arnold Schwarzenegger e Frank Zane. Outro detalhe biomecânico extremamente importante aqui é o controle do transverso abdominal. O transverso é o músculo profundo do abdômen responsável por comprimir a cavidade abdominal. Quando treinado corretamente, ele ajuda a criar uma cintura extremamente fina. Isso é essencial no Men's Physique. Já na Classic Physique, além da cintura fina, existe a necessidade de dominar o vácuo abdominal. O vácuo abdominal exige controle neuromuscular do diafragma e do transverso. Esse tipo de controle cria a estética clássica do fisiculturismo dos anos 70. Estudos de biomecânica publicados no Journal of Strength and Conditioning Research mostram que proporções entre cintura e ombros são um dos principais fatores de avaliação estética do bodybuilding. Em outras palavras, não é só músculo que importa, é a proporção estrutural. Agora que entendemos como a estética começa pela estrutura,
precisamos entender algo ainda mais importante: como a biomecânica do treino muda completamente entre essas duas categorias. Na categoria Men's Physique, o peitoral superior é um dos músculos mais importantes do físico, e eu vou explicar por quê. Porque ele cria a ilusão de profundidade do tronco. Por isso que muitos atletas dessa categoria priorizam supinos inclinados com ângulo alto. Quando você inclina o banco entre 30 a 45 graus, você aumenta a ativação da porção clavicular do peitoral. Essa região conecta o peitoral à clavícula e cria a estética de peito alto. Estudos eletromiográficos mostram maior ativação dessa região em supinos inclinados em comparação ao supino reto. Mas na Classic Physique o objetivo é diferente, vou explicar. Aqui o foco é criar densidade torácica completa, não apenas volume no peitoral superior. Por isso o treino de um Classic Physique inclui supino reto, supino declinado, paralelas e crucifixos variados. Isso cria espessura tridimensional no tórax. Outro ponto biomecânico essencial está no treino de dorsais. Na Men's Physique, o foco é abrir as dorsais e criar largura. Isso significa priorizar exercícios como puxada na frente, barra fixa aberta, pull down unilateral. Esses exercícios aumentam a ativação do latíssimo do dorso, que é responsável pela largura das costas. Já na Classic Physique, além da largura, o atleta precisa de densidade dorsal. Por isso entram movimentos como remada curvada, remada cavalinho, remada baixa, pesada. Esses exercícios aumentam a espessura da região média das costas. Segundo pesquisas publicadas no European Journal of Applied Physiology, diferentes ângulos de puxada ativam diferentes regiões do latíssimo. Ou seja, a biomecânica do movimento determina qual parte do músculo vai crescer mais. Outro detalhe importante aqui é a proporção ombro e braço. Na Men's Physique, braços gigantes podem até prejudicar a estética se ultrapassarem demais a largura dos deltoides, dos ombros. Por isso, muitos atletas priorizam contração máxima e controle muscular em vez de simplesmente levantar cargas absurdas. Já na Classic Physique, braços tensos e separados são parte essencial da estética clássica. Isso muda totalmente o estilo do treino. Agora que entendemos a diferença da parte superior, vamos descer para um dos pontos mais negligenciados por muitos atletas: a cadeia posterior. Um erro comum de muitos atletas que querem competir na Men's Physique é ignorar completamente a cadeia posterior. Eu explico. Isso é um erro estratégico. Mesmo usando bermuda no palco, a parte superior das costas precisa estar completamente preenchida. Por isso, muitos atletas enfatizam o desenvolvimento dos trapézios superior e médio. Trapézios fortes criam a aparência de pescoço blindado e aumentam a presença física do atleta. Exercícios comuns incluem encolhimento com barra, remada alta e face pull. Já na Classic Physique, a cadeia posterior precisa ser muito mais completa. Aqui entram músculos fundamentais como glúteos, isquiotibiais e eretores da espinha. Esses músculos criam a chamada densidade estrutural posterior. Movimentos como levantamento terra são extremamente importantes nesse contexto. O levantamento terra desenvolve simultaneamente glúteos, posterior de coxas, lombar, trapézio e dorsais. Estudos clássicos de biomecânica demonstram que o levantamento terra é um dos exercícios com maior recrutamento muscular total do corpo. Mas até o levantamento terra pode variar dependendo da estética desejada. Eu explico. Vou dar exemplos. Terra convencional aumenta a ativação lombar. Terra romeno aumenta a ativação do posterior de coxas. Terra sumô aumenta a ativação de adutores e glúteos. Ou seja, até o tipo de levantamento terra pode ser escolhido estrategicamente de acordo com a categoria. Agora chegamos a uma das maiores diferenças entre as duas categorias:
o treino de pernas. Na categoria Men's Physique, as pernas não são julgadas diretamente no palco, eu explico. Mas isso não significa que elas não devem ser treinadas. Na verdade, atletas inteligentes treinam pernas para manter equilíbrio hormonal e força geral. Felipe Franco já dizia: quer desenvolver a parte superior, treine a parte inferior. Mas o foco costuma ser diferente aqui. Em vez de buscar volume extremo nos quadríceps, muitos atletas priorizam potência, condicionamento e panturrilhas. Panturrilhas são importantes porque ficam visíveis abaixo da bermuda. Já na Class Physique, o treino de pernas é absolutamente crucial. A famosa varredura dos quadríceps depende do desenvolvimento do vasto lateral. Esse músculo cria a aparência de pernas abertas quando o atleta faz a pose frontal. Para isso são usados exercícios como agachamento profundo, leg press com pés fechados e hack machine. A posição dos pés também altera a biomecânica do exercício. Pés mais fechados aumentam o recrutamento do vasto lateral. Pés mais abertos aumentam a ativação dos adutores da coxa. Além disso, a mobilidade do tornozelo influencia diretamente a profundidade do agachamento. Segundo estudos da NSCA, maior dorsiflexão do tornozelo permite maior ativação de quadríceps durante agachamentos profundos. Isso significa que mobilidade também é parte da construção estética. Agora que entendemos todas essas diferenças, chegamos à pergunta mais importante: como escolher a categoria certa? Vem comigo, mas antes, já deixa seu like, se inscreve no canal. Isso ajuda o YouTube a recomendar mais e mais meu vídeo. A escolha entre a Men's Physique e Class Physique começa pela estrutura esquelética. Alguns fatores importantes incluem largura das clavículas, largura da cintura, inserções musculares e comprimento dos membros. Atletas com clavículas largas e cintura naturalmente fina geralmente têm vantagem na Men's Physique. Já atletas com pernas dominantes e boa simetria estrutural podem se destacar na Class Physique. Outra estratégia interessante é a periodização estética. Alguns atletas começam construindo uma base muscular completa e depois refinam o físico para uma categoria específica. Isso significa ajustar volume de treino, frequência, exercícios prioritários. O objetivo final é equilibrar dois fatores fundamentais da hipertrofia: tensão mecânica e estresse metabólico. A tensão mecânica, que eu já falei em outros vídeos, é gerada por cargas altas. O estresse metabólico vem de séries com maior tempo sob tensão. Também já fiz vídeos sobre o assunto. Segundo meta-análise em Bradshaw, ambos os fatores são fundamentais para a hipertrofia muscular. A arte do treinamento avançado está em combinar os dois estrategicamente. Agora você entendeu algo que poucos atletas percebem. Men's Physique e Class Physique não são apenas categorias diferentes, são projetos biomecânicos completamente diferentes de construção estética. Treinar da maneira certa para a sua estrutura pode ser a diferença entre um físico comum e um físico de palco. Se você gostou desse conteúdo, já mete o dedo no like, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá uma hypada para não perder os próximos vídeos. Se quiser apoiar o canal e ainda melhorar seus resultados, acesse o site da Matitan e use o cupom MAX10 Personal Fab para ganhar desconto de 10% em qualquer suplemento que você precisar. Ou melhor ainda, no site da Probiótica, utilize o cupom EUPROPERSONALFAB para ganhar um descontão de 15% na compra do suplemento que você precisar para deixar sua dieta em dia ou meter o shape. Se você gosta de vídeos curtos com dica rápida, direto no ponto, me segue também no Insta, no TikTok e no Facebook, porque eu estou por lá também. Tá tudo aqui embaixo na tela, ó. Se você quer conteúdos variados sobre musculação, bodybuilding, hipertrofia e ciência de treino, confere também a minha área de membros para ter acesso por apenas R$ 2,99 por mês. Obrigado de coração por assistir. Eu sou o Personal Fábio Vilas Boas e nos vemos no próximo vídeo. Agora aproveita e clica no vídeo relacionado na playlist para você conhecer mais o meu trabalho maratonal no meu canal, porque eu tenho certeza que eles vão te ajudar a evoluir ainda mais no treino. Fica com Deus.